Olá, meu nome é Diana, sou psicóloga e hoje estou aqui para fazer uma análise psicológica da série Adolescência. Por que eu decidi fazer essa análise? Primeiro motivo, eu assisti algumas coisas na internet e eu não gostei de quase nada que eu vi. Muita gente confundiu conceitos, teve ali visões que eu, como profissional, considero inadequadas. E segundo motivo é que já faz um tempo que eu estou adiando o início deste canal e o início de uma série de análises psicológicas de obras, sejam filmes, séries, literatura. Então vamos começar com a Adolescência, que foi uma série que uniu ali diferentes tribos, diferentes grupos ideológicos, teóricos, metodológicos. Acho que é uma boa série para a gente começar aqui o nosso trabalho. Bora lá? A série Adolescência trata muitos temas, trata a questão familiar, educacional, jurídica, trata sobre masculinidade, trata tantos temas. O nosso foco hoje vai ser a psique, a personalidade do Jamie. Mas para poder falar sobre a personalidade do Jamie, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre psicologia do desenvolvimento do adolescente. Tem que passar ali um pouquinho de teoria para a gente conseguir entender o que se passa na cabeça do menino de 13 anos. E claro, vamos falar um pouquinho sobre o episódio 3, que é um episódio quase inteiro dedicado à avaliação psicológica do Jamie. É nesse episódio, graças ali ao trabalho da psicóloga Bryony, que a gente descobre quem o Jamie é. Até porque, até ali o episódio 3, mesmo já sabendo da culpa do menino, muitas pessoas buscam justificativa, buscam ali motivos para ver o Jamie de uma maneira diferente do que ele é. Não dá para falar de psicologia do desenvolvimento sem falar do grande teórico da psicologia Erik Erikson. Ele foi uma das primeiras pessoas, ali, um dos primeiros psicólogos a dar uma atenção especial a essa fase do desenvolvimento que é a adolescência. O que é a psicologia do desenvolvimento? É a área da psicologia que estuda todas as etapas, todas as situações que são comuns a cada fase da nossa vida. E claro, quando a gente entende bem a psicologia do desenvolvimento, a gente começa a compreender a psicopatologia, ou seja, aquilo que é anormal, aquilo que indica um certo grau de comprometimento, de adoecimento. Então a gente precisa sempre falar de psicologia do desenvolvimento antes de fazer uma análise psicológica, para entender o que é normal e o que é patológico. Faz parte da etapa adolescência, o conflito, tá? O teórico Erik Erikson, ele frisou muito essa questão do conflito. Sabemos que a adolescência é uma etapa transitória entre a infância e a vida adulta. O adolescente não é mais criança, ele está perdendo o corpo de criança, o desenvolvimento dos sinais sexuais secundários causam impacto ali físico real, a voz engrossa, começa a aparecer espinha, começam a aparecer mais pelos, alguns têm uma espichada ali na altura. Então, o primeiro conflito que o adolescente vai ter que enfrentar de maneira direta é essa mudança do corpo, né? Esse luto do corpo infantil e, consequentemente, da imagem. Porque a nossa imagem impacta muito na maneira como a gente se relaciona com o mundo. Você, ao ver uma criança, sei lá, de 4, 5 anos no mercado, né, chorando, fazendo birra ali por algum motivo, você vai ter uma reação. E se no mesmo mercado ali, minutos depois, você vir uma criança, né, na verdade um adolescente de 14, 15 anos, com um comportamento parecido, você vai ter uma reação completamente diferente. Então, o nosso corpo comunica muito sobre o nosso desenvolvimento, a nossa maturidade. E pensa o seguinte, a criança, ela instiga no outro, né, ela demanda no outro um tipo de cuidado, um tipo de olhar, que é diferente do olhar que é demandado ante um adolescente, entende? Então, a adolescência, ela é uma fase de muitos conflitos, e aqui a gente está falando um pouquinho dos
primeiros desafios com que o adolescente tem que lidar, a mudança do seu corpo e, consequentemente, a mudança do olhar dos outros em relação a ele, né. Ele não é mais criança, mas ele não é adulto. Quem é o adolescente? É justamente nesse limbo, nesse não ser, nesse ser e não ser, nesse não ser e querer ser, que reside boa parte dos conflitos. É uma fase naturalmente de ambivalência. O que que é ambivalência? É a vivência entre dois opostos. Então, ora eu amo, ora eu odeio, ora eu quero, ora eu não quero, ora eu me acho bonito, ora eu me acho horrível. Esta vivência entre extremos é uma característica da adolescência. Uma outra característica marcante na adolescência é o afastamento do jovem de tudo aquilo que é rotineiro e comum, que é valorizado na sua família de origem. Pensa o seguinte: a identidade do adolescente ainda não está formada. Para conseguir buscar a própria identidade, é comum o adolescente querer romper com o seu grupo de origem. Quem aqui não conhece adolescente que de repente, né, era uma criança fofinha, interagia super bem com a família e de repente, né, a família é chata, é retrógrada, a família é atrasada, a família é isso, é aquilo. É muito comum o adolescente se descolar. E colar onde? Colar em grupos de afinidades, né. Eu sei que muitos aqui que estão assistindo o vídeo tiveram a sua fase whatever. "Ah, eu fui do grupo dos roqueiros, dos skatistas, dos maconheiros, eu era do grupo dos nerds, participava do grupo de xadrez da escola, eu era do grupo do futebol, eu era do grupo da academia, eu era do grupo lá do condomínio X, a gente se reunia toda semana ou todo dia X, Y, Z", enfim. É um movimento normal e sadio do adolescente este de se vincular a grupos. Por quê? Porque ele está buscando o processo, ele está buscando ali o processo de formação da sua identidade. E para saber quem ele tem que saber do que ele gosta, e aí começa uma fase de experimentação. É aqui que aparece a primeira bandeira vermelha na série, né? Aparentemente, Jamie, ele era um garoto mais isolado. Na busca por referências, é comum o adolescente experimentar, né? Ele pode se achegar a um grupo e ser recusado pelo grupo, e aí naturalmente ele vai buscar um outro grupo, ou ele pode se achegar a um grupo e ele sentir que aquele grupo, né, não fez muito a cara dele e ele se aproxima de outro. Esse movimento de aproximação e afastamento, ele é muito comum, mas, e eu acho que isso é de fato um dos desafios da nossa sociedade atual é como fazer esse processo de experimentação online. Muitos jovens têm transferido parte das suas experiências de vida para o mundo digital. E não, se você é da turma que defende que o digital proporciona as mesmas oportunidades de vínculo, provavelmente, ou você não viveu oportunidades reais de vínculo, ou você está ali preso numa crença, porque não proporciona, né. Fica ali, meio evidente pra gente que o Jamie, ele é um garoto mais isolado e que não conseguiu ali se conectar a nenhum grupo, ok? A adolescência, ela é essa fase marcada por conflitos intensos. E eles vão perdurar ali até o início da vida adulta, onde o processo de consolidação da identidade do adolescente vai acontecer. Eric Erikson dizia que um dos conflitos da adolescência se deve justamente por esse não ser, por esse não saber quem eu sou. É nesta fase que tem ali uma intensificação do processo de formação da identidade. E
esse processo de formação, ele vai culminar com o início da vida adulta, provavelmente após as primeiras experiências profissionais, né, as primeiras ali testagens vocacionais no que eu sou bom, no que a sociedade reconhece que eu sou bom. Então, é muito importante a gente entender que a adolescência, ela é uma fase relativamente ali extensa, né, vai dos 12 até, não podemos falar que a adolescência termina aos 18, né, a gente pode falar que a adolescência, termina com esse amadurecimento da identidade, quem sou eu? A hora que eu sei quem sou eu, a gente pode dizer que a adolescência, terminou. Eu sei que muita gente pode dizer: "Ah, Diana, até hoje eu não sei quem eu sou". Não, não é disso que eu estou falando, né, é desse reconhecer-se como pessoa, né, e que obviamente um adolescente de 13 anos não consegue. Por isso que é fundamental o conjunto de referências. É por isso que é importante a experimentação, é por isso que é importante na época da adolescência, eu sei que muitos pais não lidam bem com isso, não é? Quando o adolescente começa a se afastar, né, tomar distância, criticar, a crítica é algo marcadamente do adolescente, né? Ele critica a família, ele critica o governo, ele critica a escola, os professores, eh, e muitas vezes essa crítica, ela não é embasada, ela é apenas essa necessidade de tomar distância. Só que como tomar distância de algo que faz parte da gente, né, da escola, que já faz parte da minha vida, desses pais, desses irmãos, né, dessa família, desse bairro, né? Como tomar distância? O criticar é uma maneira ali de tomar distância e buscar novas referências. Na série, a gente percebe que o Jamie é um garoto muito isolado. E a gente pode inferir, a gente não pode afirmar isso, mas a gente pode inferir que o Jamie tem ali uma certa pobreza de referências. Ah, mas os pais do Jamie são bons pais, sim. A série ela mostra ali muitas evidências de que os pais são pais suficientemente bons, que fizeram tudo o que podiam? Bom, a série já dá a resposta. No final existe um diálogo dos pais, reconhecendo que eles fizeram muito, mas que talvez pudessem fazer algo mais, algo diferente. Esse não é o ponto. O ponto é que o isolamento do menino, motivado principalmente por essa era, por essa sociedade em que tudo é digital, né, que os jovens se trancam no quarto e vivem uma experiência de vida paralela à realidade. Esse tipo de vivência empobrece ali o leque de possibilidades que o adolescente tem para buscar referências. Existe um aspecto da personalidade do Jamie que a gente pode dizer que não foi influenciado pelo meio digital, que é essa tendência do menino desde novo, quando ele conta lá para a psicóloga, né, que ele sempre fugia das aulas de educação física, que ele não gostava de esporte, que ele sabia como fugir. A série dá ali evidências de que o Jamie já tinha uma predisposição a essa introversão. E, obviamente, esse traço de personalidade encontrou o ambiente perfeito numa sociedade, né, em que os pais permitem que os filhos tenham ali uma vida privada, virtual, trancada no quarto. Tá? Então, a gente pode dizer, né, com certo grau ali de segurança, não com certeza, de que um menino que era naturalmente mais introvertido, né, que não era ali tão sociável, teve ali algumas características intensificadas. E aí mora o perigo. É neste momento que o adolescente precisa de experiências, primeiro, para desenvolver esse lado mais introvertido, porque essa é a vida, a gente vai passar o resto da vida tendo que lidar com os nossos aspectos que são menos desenvolvidos. E como que a gente desenvolve? Lidando com o oposto, interagindo com o oposto. Então, é possível dizer que parte do desenvolvimento do Jamie ficou comprometido eh, por conta dessa reclusão. Um outro aspecto que a série dá uma pincelada ali pra gente é a questão de limites. Não fica claro como é a relação de estabelecimento de limites da família do Jamie com ele, mas fica claro que, primeiro, o pai nunca bateu no Jamie, nunca usou a violência, inclusive o pai justifica por quê,
né, ele fala que teve um pai, o avô de Jamie foi ali um pai muito violento, e o pai do Jamie quis ser diferente. Olha como aqui a gente consegue, inclusive, pegar aspectos da psicologia, do destino, da psicologia profunda, um pouco da psicanálise, para começar a interpretar essa dinâmica familiar. O pai de Jamie, que teve uma infância difícil, decidiu, ele decidiu, porque ele fala isso, né? Foi uma escolha consciente, eu vou fazer diferente com o meu filho. Mas a escolha consciente de fazer diferente não foi suficiente para que o pai de Jamie proporcionasse ao menino uma experiência sadia. E o meu palpite é porque o próprio pai não elaborou essas questões. Fica muito claro que o pai sofreu. E qual foi o significado que ele deu para este sofrimento? Como que ele nomeou tudo isso que aconteceu, né? Que lugar ali da psique dele ele guardou, né? Ele acomodou essas experiências? Bem, a gente pode pegar ali um aspecto, né, da psicologia mais profunda, mais analítica, e dizer que o pai de Jamie reprimiu alguns conteúdos. O que que isso quer dizer? Ele viveu coisas difíceis e, em vez de elaborá-las, olhar para elas, colocá-las no seu devido lugar, ele guardou, ele reprimiu, ele colocou lá no fundo do baú. Perceba como a psique do pai pode ter tido um impacto muito grande na psique do filho. E isso acontece de forma inconsciente. O que eu quero dizer com inconsciente? Não foi um ato da vontade, da escolha do pai. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, e que acontece muito nesta série, é o uso de um mecanismo de defesa considerado um tanto primitivo, pouco ali, pouco sofisticado, que é o uso da negação. Em toda a série, a gente percebe os personagens, principalmente o Jamie, mas os pais, algumas pessoas que interagem, e até você, até a gente se pega em muitos momentos pensando, não foi o menino, alguma coisa pode ter acontecido ali, pode ter sido uma pessoa com a roupa dele. Olha como a gente começa a criar uma realidade, uma interpretação diferente para aquilo que os nossos olhos estão vendo. O mecanismo de negação, você olhar a realidade, olhar o que está acontecendo e interpretar algo completamente diferente, é característico de quem não tem ali a psique minimamente madura. Pode acontecer também em momentos de grande estresse, de grande trauma. Ainda sobre essa ótica da psicologia geracional, a psicologia da família, a gente consegue ver uma certa construção em que a gente tem um avô muito violento, um pai passivo que não sabe lidar bem com a própria agressividade, e um neto, um filho, o Jamie, no limbo. Jamie lida de forma ambivalente com a agressividade. A série realça o tempo todo a fragilidade do menino. Foi escolhida ali uma personagem mais mirradinha, baixa, com uma imagem frágil. A primeira cena em que a polícia invade a casa do Jamie mostra ele fazendo xixi na calça. Perceba como existe um contraste muito grande entre aquilo que a imagem do menino projeta e ele o tempo todo, né, abaixando a cabeça, as feições de quem está com medo, de quem tem vergonha. Em alguns momentos, essa agressividade ela aparece, ela irrompe, como por exemplo, né, na briga lá na instituição em que ele estava, né, internado, né, retido.
e o próprio rompante ali de agressão verbal com a psicóloga forense. Esta ambivalência do Jamie, eh, muito provavelmente é fruto desta agressividade não elaborada. A agressividade pode se tornar violência, né, quando ela é dirigida ao outro com um intento ruim. O pai do Jamie viveu, né, ali muita violência e não elaborou isto, né? E ali numa decisão de fazer diferente com o filho, não, eu nunca vou bater no meu filho. O Jamie, né, ele confirma na sessão com a psicóloga, meu pai nunca me bateu, né? E olha como o Jamie, ele quer de alguma forma proteger a imagem do pai, né? Ali o balé entre o Jamie e a psicóloga, né? Por que eu falo balé? Porque é uma dança, muitos temas vão e vêm o tempo todo, né? O tema da negação, não fui eu, o tema da ambivalência, o tema da necessidade que a psicóloga tem o tempo todo de reafirmar qual é o objetivo dela ali. Quando a psicóloga afirma, o meu objetivo é este, né? Eu quero ter um entendimento de quem você é e do seu próprio entendimento. Ela fala isso várias vezes, se eu não me engano, ela fala isso 5 vezes durante a sessão. Então, muitos temas importantes, eles vão e vêm na conversa com o Jamie. Por quê? Porque a própria sessão ali de avaliação psicológica é um reflexo, é uma imagem da personalidade do Jamie. Esta ambivalência que o menino vive, ela é intensificada quando a sua personalidade não encontra os limites. E quando eu falo de limites, sim, existem limites em relação à disciplina, o que pode e o que não pode. Mas existem também limites em relação a quem eu posso ser, quem eu sou. E ali fica muito claro, né, principalmente na sessão com a psicóloga, o quanto o Jamie não sabe quem ele é. É muito mais fácil para ele verbalizar e falar de outras pessoas do que falar de si. Ele tem uma confusão gigante em relação a quem ele é. Jamie projeta muito no pai essa identidade de quem ele está buscando ser. E uma evidência disso é como ele tenta, entre aspas, proteger o pai. Cada vez que a psicóloga quer entender a relação do Jamie com a figura masculina, com a figura paterna, Jamie enxerga esta aproximação do tema como uma ameaça. Olha como isto é doido. Vocês pararam para pensar nisso? Que esta recusa do Jamie tem muito a ver com esta falta de contorno. Como ele não teve esse contorno, ele não sabe qual é o contorno, ele está tentando encontrar, ele está tentando achar. Quando a psicóloga se aproxima e quer entender, ele reage de maneira agressiva, porque ele nem sabe onde é que começa um e termina outro. A violência iniciada lá no avô, ela vai sendo transmitida de forma não elaborada. Isso fica muito claro na série. Como o Jamie tem dificuldade com o aspecto da agressividade. Vamos fazer um parênteses aqui e lembrar que a agressividade é um traço, é um aspecto de personalidade que não é necessariamente ruim. A agressividade tem a ver com esta força, com essa energia canalizada para o exterior. Pessoas, às vezes, muito extrovertidas, muito ativas, tendem a ser agressivas, ou seja, a energia está para fora, mas não necessariamente de forma violenta. O Jamie, que é um menino que tem potências positivas. Com base no que eu afirmo isso? Bom, com base nas faculdades mentais que ficaram ali evidentes durante a análise psicológica, durante a avaliação psicológica. Jamie tem uma capacidade de elaboração cognitiva muito boa.
sua atenção, sua percepção, sua concatenação de ideias é muito boa. Mas esta performance, essa atuação, este comportamento, essa interação, essa fluidez na relação com o outro é rompida, é quebrada quando se aproxima de temas que lhes são ali muito sensíveis, que são fragmentados, que ainda não estão de alguma forma integrados na sua psique, entende? Aqui a gente vai falar um pouquinho da atuação da psicóloga, da Bryony. Eu vi muito psicólogo aí na internet dizendo que a psicóloga teve uma atuação equivocada, ruim, que ela errou. Gente, na minha opinião, nada pode estar mais longe da verdade. Para mim, Bryony, ela foi impecável. Por quê? Em primeiro lugar, a psicóloga ela está ali naquele contexto como uma perita para fazer uma avaliação psicológica. Ela não está ali como terapeuta do menino. A série mostra que aquele encontro dos dois é a quinta sessão. Fica evidente que nas sessões anteriores, Bryony fez perguntas ali mais objetivas para avaliar o grau de discernimento do menino. Nesta quinta sessão, ela começa a fazer perguntas um pouco mais ali exploradoras para tentar entender aspectos da dinâmica de personalidade do Jamie e a relação dele com alguns temas e, obviamente, para reforçar o entendimento dela sobre o grau de discernimento do Jamie. Ela não foi fria. Olha, eu poderia dar vários exemplos de como ela estabeleceu um bom rapport com ele. Rapport é essa, né, essa boa interação inicial, como ela foi gentil com ele, pegando ali chocolate quente. Ah, mas isso foi uma técnica. Não importa, o comportamento dela foi um comportamento gentil, de cuidado. Olha, eu ouvi o que você falou, você gosta de chocolate quente com marshmallow, estou trazendo para você. Um outro ponto, ela foi muito clara quanto ao objetivo dela, ela verbalizou em muitos momentos o que ela estava ali para fazer. Então perceba, ela foi gentil, cuidadosa, se preocupou, nada eu acho que é mais poderoso nas interações que a clareza, a gente saber qual é a agenda do outro. E olha que interessante, mesmo ela repetindo em vários momentos para que ela estava ali, Jamie questionava, ele retrucava. Existe na psique do menino uma dificuldade de confiança. Ele o tempo todo queria entender se ela estava tentando pegá-lo no pulo, se era uma armadilha, né? Isso é um truque, isso é um truque. Então, ela é uma psicóloga ali, né, forense, uma psicóloga clínica que está como perita muito boa, porque ela consegue de maneira firme e ao mesmo tempo gentil marcar a posição. Prestem atenção, é justamente esse demarcar a posição, esse não deixar a confusão de papéis se estabelecer. Parentes, não se esqueça, né? Um dos conflitos da adolescência é a confusão de papéis. Quando você interage com o adolescente, você tem que deixar muito claro para ele qual é o teu papel. E ela fez isso de maneira primorosa. Um outro aspecto dela é que ela consegue, na hora que Jamie tenta tomar o poder, porque lembra, a gente descobre quem o Jamie é nessa quinta sessão, nesse terceiro episódio que consiste na quinta sessão entre os dois. O Jamie começa a mostrar ali alguns ímpetos, né, certa necessidade de estabelecer-se ante ao outro, né, de se firmar ante ao outro. E a psicóloga consegue, de maneira primorosa, restabelecer o controle. É graças a este limite, aquilo que alguns psicólogos acharam, né, interpretaram como rudeza, insensatez, insensibilidade, eu interpreto como uma técnica fantástica, poderosa. A gente só pôde ter a revelação de quem o Jamie é, porque havia um limite claro naquela conversa. Havia uma delimitação. E esse limite claro, mesmo que o Jamie não gostasse, inconscientemente deu segurança,
para ele falar, para ele verbalizar algumas coisas. Eu não sei se vocês perceberam, o Jamie estava ali, consciente ou não, brincando com a terapeuta, né. Tem uma hora que ele vai falar uma coisa para ela, ele para e dá risada. "Ah, você achou que eu ia revelar alguma coisa importante?". Ele sabe que ela está esperando que ele fale coisas, relevantes. Não que ele faça uma confissão, mas que ele abra a sua verdade. Perceba que o momento em que o menino realmente abre a guarda é quando, após ali o rompante de raiva, de agressividade dele, quando ela sai da sala e ela retoma, ela pega a cadeira, coloca pertinho dele e fala: "Eu não sou policial, eu não estou aqui para estabelecer né, para pegar uma confissão de você, eu estou aqui". E aí ela fala novamente, ela reforça qual é o objetivo dela, mas neste momento com mais força. Eu achei isso lindo. Na hora que né, que ela estabelece ali o lugar dela com força, mas ao mesmo tempo, eh, de forma gentil, de forma cuidadosa, o menino se sente seguro. É nesse momento que ele fala, né, na hora que ela aborda a morte da menina, que é um tema negado por ele o tempo todo. Ele nega durante a série o que fez. Eu não fiz nada, eu não fiz nada de errado, eu não fiz, aí eu não matei, né, a negação ela vai mudando, de forma, mas ela vai se repetindo ao longo da série. É neste momento em que a psicóloga, né, se posiciona, que o menino vira para ela e fala: "Eu sei o que eu fiz". Qual foi a expressão que ele usou? Eu até anotei aqui: "Você sabe que eu não sou burro". É um dos únicos momentos de certeza do Jamie, quando ele vira para ela e fala: "Você sabe que eu não sou burro". Olha que coisa linda, olha parte da identidade se consolidando no final desta sessão tempestuosa. Existe algo que o menino já sabe sobre ele, e existe algo que o outro já sabe sobre ele. Ele não é burro. O terceiro episódio, que é a sessão psicológica, revela muito sobre a estrutura de personalidade do Jamie. Existe uma oscilação e uma ambivalência o tempo inteiro. E apesar de ficar muito evidente nesta sessão as faculdades mentais do Jamie, né, quão habilidoso ele era ali, né, na questão de atenção, percepção, a sagacidade dele, a articulação mental, apesar dessas faculdades mentais estarem ali muito bem desenvolvidas, a sessão é um reflexo, é uma imagem da fragilidade do ego do Jamie. Além da negação ser usada ali durante toda a sessão, as emoções oscilam e a relação, o vínculo com a psicóloga precisa ser reafirmado o tempo inteiro. Mesmo ela tendo exercido ali um papel firme, claro, empático, né, acolhedor, gentil, mesmo assim ele desconfia dela o tempo inteiro. Um outro aspecto que fica muito evidente, né, que mostra essa fragilidade, é a necessidade de confirmação, de afirmação. Quando Jamie começa, né, a falar sobre ele, sobre algum aspecto frágil, quando ele começa a contar um aspecto da vida dele que mostra a fragilidade, ele espera que a psicóloga mostre naquele momento um acolhimento, um comportamento empático. Bom, mas ela não está ali para acolhê-lo, ela está ali para avaliá-lo. E neste momento, algumas pessoas podem dizer que ele está manipulando, porque ele vira para ela e fala, né, você não vai dizer que não é assim, né? Você não vai, né, me contradizer? A gente pode interpretar esta fala dele, né, essa busca por validação, de no mínimo duas formas, né? Tem gente que acha que ali ele já estava manipulando, então ele começa a contar coisas, né, que o psicólogo quer ouvir, mas eu acredito numa interpretação diferente.
Eu realmente acho que ele está ali abrindo a verdade, contando coisas que de fato aconteceram e como ele enxerga aquilo, mas ele não tem estrutura para lidar. Então, quando ele permite que aquilo saia dele e, né, e encontre o outro, parte daquela história encontra o outro, ele precisa que o outro abrace aquilo. Isso mostra, e eu vou fazer um parênteses aqui, ele tem 13 anos, ele ainda é muito jovem. Não é esperado que um adolescente desta idade saiba lidar com todos os aspectos difíceis da sua vida, mas alguns aspectos da nossa personalidade já têm que ser capazes de se apresentar ao outro, sem a necessidade que o outro segure aquilo para gente. Então, quando ele conta ali né, de uma vivência negativa, né, quando ele conta sobre o passado, né, que o pai levava ele lá para fazer esporte, que ele não mandava bem, e aí ele fala do olhar do pai, né, de certa vergonha, de certo constrangimento. Ele está contando uma coisa real, verdadeira, mas que ele não sabe como elaborar. E ele não sabe como elaborar porque o pai também não sabe como elaborar. Não existem, né, não existe esse tipo de recurso nesta família, entende? Então, a gente pode dizer que esta ambivalência, esta fragilidade, e a fragilidade ela fica evidente, só que ela fica um pouco mascarada. Por quê? Porque muita gente foca no comportamento agressivo do Jamie. Ele matou. Ah, ele está dissimulando porque ele foi capaz de matar, porque ele enfiou a faca na menina, ele sabe o que ele faz. Olha como a gente às vezes tem uma relação deturpada, uma visão equivocada das coisas. Ele pode ter ali num rompante de agressividade, ter feito algo que ele pode nunca mais repetir. Apesar de haver evidências, né, de manipulação, sinais, evidências de manipulação, prova da agressão, uma agressão máxima ao outro, um crime de assassinato. Isto não é suficiente para afirmar que o Jamie tem uma personalidade doentia, psicopata. E, eu acho que a evidência mais forte disso é essa fragilidade da sua personalidade, do seu ego. Existem espaços, lacunas, buracos que não estão preenchidos, ele não sabe o que colocar ali. Tem coisas fortes que emergem, e é justamente essa fragilidade, né, que eu acredito que permitiu ele, em um momento, praticar um crime. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que Jamie não é psicopata. Não há na série evidências da psicopatia, pelo contrário, há evidências desse, desse vínculo, dessa necessidade social, mas evidências claras dessa inabilidade em lidar com alguns aspectos ligados ali à tua personalidade, entende? Então existe agressividade e existe fragilidade. Existem esses dois aspectos presentes no perfil do menino. Como a gente integra isso? Bem, é necessário um limite seguro para que essas, para que para que essa acomodação aconteça. O meu palpite é que Jamie é, é dotada ali de uma personalidade nesse momento fragmentada. A psicóloga também dá uma dica no finalzinho do diagnóstico dela. Ela vira para ele e fala: faça uso dos serviços de saúde mental, faça uso, faça uso. Se ela está falando isso apenas, né, como um recurso jurídico, eu não acredito. Eu acho que ela realmente viu no menino esta, essa fragmentação. E a possibilidade, né, de uma integração, de uma melhora com cuidados apropriados. E por fim, para a gente fechar a nossa análise, eu queria pegar um recorte aqui de uma cena, de um comportamento do Jamie,
que muitas pessoas interpretaram como sendo mais um sinal da maldade dele, da manipulação dele, que é quando no último episódio, no dia do aniversário do pai, o Jamie liga para dar os parabéns e também para contar que ele vai se declarar como culpado, ele vai mudar a declaração dele. Bem, eu enxergo de maneira completamente diferente. A gente percebe durante toda a série o uso ali doentio da negação, do mecanismo de defesa à negação. O Jamie usa a negação do começo ao fim. Eu não fiz nada, eu não fiz nada de errado, eu não matei, eu não matei. Você sabe que eu não matei? Né? A negação ela é usada ali em muitos momentos, principalmente para falar do ato em si, né? Que é o tema ali principal da série, que é o assassinato da menina, né? Num único momento em que Jamie fala a verdade, olha como muitas pessoas podem ser loucas, e essa é a minha interpretação deste fato. Num único momento em que o Jamie fala a verdade, algumas pessoas interpretam como maldade. É justamente este rompante de lucidez que diz para mim que existe uma possibilidade de recuperação. Jamie passa a série inteira mentindo. Para alguns pode ser negação, para outros pode ser o uso ali indiscriminado de mentira. Eu acho que é um pouco de cada coisa. A hora ele mente, mas muitas vezes essa mentira é movida por uma negação. É quase eu não acredito que isso é verdade, e aí eu falo que isso não é verdade. Mas no episódio final, nos momentos finais, o presente de Jamie para o pai é a verdade. Eu vou me declarar culpado. Aqui, Jamie está falando de duas coisas. Da questão da culpa, que foi negada a série inteira, eu não fiz nada. Mas principalmente da verbalização, quando ele diz eu vou me declarar. Olha aí o uso da palavra, que é algo que Jamie não conseguia fazer. Ele usava ali o tempo todo a comunicação de forma ambivalente, ele não conseguia estabelecer um discurso coerente, né? Ele foi ali inconstante o tempo todo no episódio anterior. E a hora que ele liga, ele está um pouco hesitante no começo da conversa, porque é uma conversa desagradável. Mas ele fala a real, ele fala a verdade e ele declara o que ele vai fazer. Eu vou falar a verdade. Ele não falou com essas palavras, né? Mas foi isso que ele falou quando ele diz eu vou me declarar culpado. E é justamente esta cena que muitos interpretam como uma manipulação, que eu interpreto como uma possibilidade de redenção, uma possibilidade de recuperação. Num jovem ali tão fragmentado, frágil, que não sabe lidar bem com a força, com a agressividade, com a sua fragilidade, né, com o outro. São tantos pedaços de existência ali postos à mesa. Na hora que o menino toma consciência e que ele toma posse de quem ele é culpado, e ele resolve verbalizar isto. Muitas pessoas na nossa sociedade doente enxergam isto como um sinal ruim. Bem, como eu sempre digo, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E aí, gostou dessa análise? Se você gostou, fique ligado, a gente vai ter mais análises psicológicas usando obras literárias, filmes, séries. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe, comente. Um beijo.